Olá, professor, olá, professora. Sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o professor Nicolas, sou aqui de Blumenau, Santa Catarina, e nessa videoaula a gente vai estar tratando a respeito do quarto trimestre agora de 2018, da lição de número 1. Segue a vinheta e em seguida a gente já vai estar começando a nossa lição. E como eu comentei na abertura, a gente vai estar tratando nesse vídeo da lição de número 1, desse quarto trimestre de 2019. Aqui em Blumenau a gente usa a revista Adolescentes Vencedores, da CPAD, que tem como tema nesse trimestre a Bíblia, um livro atual. E a lição 1 tem como tema a origem da Bíblia. Antes de começar a lição em si, vamos conversar um pouquinho mais a respeito dessa revista. A gente acabou de sair de um trimestre extremamente prático e bastante apresentando dilemas éticos e de problemas que têm surgido na nossa sociedade hoje. E a gente está começando agora uma revista que vai ser um pouco mais teórico, um pouco mais denso, mas que ainda assim, na segunda parte dela, vai ter muitas aplicações e muitas formas de você estar relacionando ao que a gente vai aprender durante a primeira metade, nessa segunda metade. E nessa primeira lição a gente vai ter como tema a origem da Bíblia. O texto bíblico dessa lição é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, e 2 de Pedro, capítulos 1, versículos 20 e 21. O destaque é: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Os objetivos dessa lição são: primeiro, ensinar seus alunos como a Bíblia foi escrita. Segundo, mostrar o longo processo de transformação da Bíblia até assumir o formato atual. E terceiro, explicar a importância que ela tem e os desafios que ela enfrenta hoje. Nessa lição a gente vai ter um assunto um pouco mais teórico, um pouco mais denso, que a princípio a gente pode achar que não é tão prático, mas a gente vai ver nos tópicos ao longo aqui da revista que tem muitas aplicações sim que a gente pode estar fazendo e muitas, apesar de não ser um assunto que às vezes a gente vai relacionar diretamente com alguma coisa do nosso dia a dia, é muito importante, às vezes até são dúvidas que a gente pode ter e que os seus adolescentes podem ter. É muito importante que você, ao longo desse trimestre, tenha bastante zelo, especialmente na preparação das suas lições. Seus alunos, nossos alunos, têm sido bombardeados com questões, com perguntas, com questionamentos feitos pela mídia, por professores, por influenciadores digitais, sejam no YouTube, Instagram, Twitter. Perguntas, e muitas vezes eles podem se sentir um pouco desorientados, sem respostas, sem um norte, sem saber onde procurar e onde aprender um pouco mais e responder algumas questões. Perguntas que muitas vezes são sinceras. Por vezes, podem vir de alguém que realmente está tentando atacar a palavra de Deus, que realmente está tentando atacar o povo de Deus, mas que muitas vezes podem também ser perguntas sinceras por parte de um professor, talvez que ele tem, que é ateu ou agnóstico, ou tem algum outro tipo de fé, e tem dúvidas sinceras a respeito da palavra de Deus. Amigos dos seus adolescentes que podem ter dúvidas sinceras a respeito da palavra de Deus. E seu adolescente talvez pode estar sendo questionado a respeito de muitas coisas e não está sabendo dar respostas, buscando na igreja resposta para algumas coisas, e talvez recebendo respostas do tipo: olha, você tem que ter fé, olha, você precisa crer, olha, a fé você precisa fechar os olhos e seguir em frente, confiar em Deus. E não! Existem, boa parte dessas perguntas, existem respostas extremamente práticas, extremamente seguras, confiáveis, a respeito da confiabilidade da palavra de Deus, a respeito da autenticidade, de como nós podemos confiar que a Bíblia é a palavra de Deus, como a gente pode saber que a Bíblia que foi escrita há 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos atrás é a mesma que nós temos hoje. Existem sim respostas muito boas para essas perguntas. E a gente tem que estar tendo isso sempre em mente, porque talvez seus adolescentes estão sendo questionados disso. Talvez não diretamente: olha, você acha mesmo que a Bíblia que você tem hoje é a mesma Bíblia que estava lá anos atrás? Talvez a pergunta que eles recebem não é essa, mas eles recebem uma pergunta do tipo: olha, por que existem tantas Bíblias diferentes?
Pegue 5, 10 Bíblias e compare. Será que todas elas são exatamente iguais umas às outras? E seu adolescente, talvez ele fica meio assustado, porque ele até hoje só teve contato com uma única Bíblia, a Bíblia que ele usa, a Bíblia que ele estuda. E talvez ele sabe, talvez, que existe uma ou outra versão, já percebeu que o professor, às vezes, que o pastor ou o professor vai ler uma versão no púlpito e talvez é diferente da dele, mas ele nunca parou para para pensar por que talvez isso tudo existe. São perguntas reais que os nossos adolescentes estão fazendo. E é importante que nós estejamos preparados. Na sessão Quebrando a Rotina, tem algumas sugestões de dinâmicas. Uma, você mostrar para os seus adolescentes como eram as escritas antigas, o alfabeto antigo. Isso não é muito difícil de você procurar, o grego, o hebraico. Uma pesquisa no YouTube rápida, você já vai achar uma série de fotos. Eu acho interessante indicar, se você conhece, existem algumas congregações onde pode ter algum irmão mais piedoso, ou algum pastor, ou algum professor, que se dedicou ao estudo das línguas originais da Bíblia. Será que esse irmão não tem algum texto em grego ou em hebraico para emprestar, um livro? Talvez esse seja antigo, talvez seja novo. Será que ele não tem algum texto desse tipo? Eu aqui no Tempo Sede Numeral sei de pelo menos um irmão que tem isso. E já ouvi falar de outros irmãos que em algum momento, talvez eles nunca terminaram de aprender os estudos de grego e hebraico, mas começaram e talvez adquiriram esses materiais e talvez eu sei que talvez eles ficariam felizes em talvez emprestar para o seu professor, que se tomar o devido cuidado, de ter o devido zelo com o material, está mostrando para os seus alunos, porque a gente está tão acostumado com esses nossos textos a gente chama em letras latinas, essas letras que a gente conhece, A, B, C, D, e a gente não imagina que o texto bíblico ele foi escrito num ambiente completamente diferente, numa escrita completamente diferente. Imagine só que o hebraico ele é escrito de trás para frente, da direita para a esquerda, enquanto a gente escreve da esquerda para a direita. Será que isso não muda na hora também da própria forma de pensar daquela população, daquele povo? Tente conseguir alguma coisa disso. Porém, se você não conseguir, não tem problema. Uma outra dica que eles dão, você comparar traduções. E eu acho muito interessante isso, porque talvez seja algo que inicialmente assuste os nossos adolescentes, quando eles ouvem a pergunta, por que existem tantas versões, com tantas traduções da Bíblia? A palavra de Deus não é uma só? A palavra de Deus não tem uma tradução só? Será que, porque se Deus só é um, por que tem tantas Bíblias diferentes? Então, pegue e faça essa dinâmica. Eu recomendo muito fortemente que você faça essa dinâmica. Pegue versículos diferentes ao longo do texto bíblico e pegue versões diferentes. Aqui fala Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Existem outras. Nova Versão Internacional, Nova Almeida Atualizada, Nova Versão Transformadora, muito boa para você indicar para os seus adolescentes. Tradução brasileira, qual mais que eu me recordo, são essas. Confiáveis temos. Almeida Século XXI, mas existem algumas outras, Bíblia King James Fiel, Almeida Corrigida Fiel também existe, mas você não precisa também ter todos os textos bíblicos em todas as traduções, mas peguem 4 ou 5 traduções, e principalmente traduções que usem princípios diferentes. Não pegue só, por exemplo, só Almeida, porque Almeida vai ser tudo muito parecido, porque Almeida foi um tradutor que viveu em torno de 300 anos atrás, e o que nós temos hoje são revisões. Então, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, Almeida Corrigida Fiel, Almeida Século XXI, vão ser traduções essencialmente parecidas. Vão ser só revisões diferentes de uma mesma tradução. Mas se você já, por exemplo, pegar uma Almeida Revista Atualizada, uma NVI e uma NTLH, você vai ter 3 textos bíblicos traduzidos de formas, seguindo princípios diferentes, não são traduções diferentes, são princípios diferentes de tradução, onde você vai poder mostrar para os alunos, olha, nós aqui temos 3 traduções. Talvez as palavras que eles usem são diferentes, mas a ideia, a proposta que o versículo está tentando falar é a mesma nas 3 traduções. Aí você pode explicar que existem traduções que vão ter um sentido mais literal, vão traduzir mais ao pé da letra, palavra por palavra do texto bíblico, e vão ter traduções que vão tentar traduzir a ideia de um versículo, a mensagem de um versículo ou de uma frase. Por quê? Porque talvez existem expressões, por exemplo, um salmo que diz que seu pescoço é belo como a torre de Davi. Aliás, seu pescoço é como a torre de Davi, o texto bíblico fala. Para a gente, isso talvez não fala isso. Em algumas traduções, então, ele já acrescentou a palavra belo, seu pescoço é belo como a torre de Davi. Algumas traduções vão traduzir como você é belo como a torre da cidade de Davi. Então, traduções que em tese vão falar a mesma coisa, porque são expressões antigas, são
palavras que caíram em desuso, existem traduções hoje que ainda falam de enxúndia nas ilhargas. É gordura da barriga. Alguns temos bastante, outros têm menos. Então, palavras que caíram em desuso, mostre isso para os seus alunos. Existem realmente traduções que a gente tem que olhar com uma certa desconfiança. Tradução do Novo Mundo, por exemplo, que é dos Testemunhos de Jeová, e algumas outras que tentam colocar ensinos que não são bíblicos dentro da Sagrada Escritura, existe. Mas, em geral, as traduções bíblicas, nós podemos confiar nelas. São feitas por pessoas extremamente piedosas, estudiosas e comprometidas com a palavra de Deus. Como é que eu sei como é que eu posso saber se uma tradução é confiável? Primeiro, pesquise. Bota uma pesquisa na internet rapidinho. Normalmente você já vai achar se for uma tradução tiver alguma desconfiança muito grande em cima dela, você já vai achar por ali. E existem traduções mais conhecidas, NVT, NVI, que eu já comentei, traduções da Sociedade Bíblica do Brasil, você pode confiar que eles são extremamente cuidadosos, são extremamente zelosos com a palavra de Deus, então é realmente interessante. Uma outra proposta que eu posso falar para você, professor, é você estar fazendo uma entrevista. Pega um professor será que tem um professor de teologia na sua congregação? Talvez na sua igreja, na sua cidade, tenha algum polo da ITAD, do IBAD, ou algum outro curso teológico, ou às vezes até a sua própria igreja tem um curso teológico, tem algum professor. E por que você não chama esse professor? E talvez os seus alunos vão bombardear você, de professor, de perguntas a respeito de vários e vários temas, e talvez nem todos talvez são perguntas que não que você não saiba a resposta, mas perguntas que você nunca ouviu. Mas eu tenho certeza que talvez aquela pessoa provavelmente já vai estar ouvindo. E faça uma entrevista com aquela pessoa. Deixe que seus alunos eles façam perguntas, eles questionem. Peça para os seus alunos dizerem. O que vocês normalmente escutam nas aulas a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus, que normalmente vocês escutam, que são críticas talvez ou questionamentos a respeito da Palavra de Deus e que vocês não sabem responder, que vocês não sabem a resposta. Eu tenho certeza que você talvez se surpreenda com a quantidade de questões que você vai ouvir dos seus alunos. Eu também deixo algumas dicas de perguntas. Como a Bíblia foi escrita? Quem escreveu a Bíblia? Como sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? Como sabemos que não houve modificações do texto bíblico? Deus falou diretamente com os autores da Bíblia? Será que os autores da Bíblia, Deus estava falando do lado e eles estavam ditando e eles estavam só copiando? Quem são os apócrifos, ou deuterocanônicos? Por que a Bíblia católica tem mais livro que a Bíblia evangélica? Por que existem evangelhos que nunca entraram na Bíblia? É uma questão importante. Como que a gente faz para estudar a Bíblia? Será que a gente deve ler a Bíblia como se fosse um texto comum, um texto qualquer? Por que a Bíblia é importante? E as traduções bíblicas são confiáveis? Por que existem tantas traduções? Por que duas traduções confiáveis e que estão corretas podem traduzir de formas diferentes, com palavras diferentes, talvez o mesmo texto bíblico. Daí você vai chegar naquela questão. Se você fizer a dinâmica da tradução, talvez eles usem palavras diferentes, mas a essência do ensino é a mesma, não existe diferença. Algumas vão tentar usar um linguajar mais simples, por exemplo, a NTLH, a Bíblia na linguagem de hoje, vai tentar sempre usar um vocabulário mais simples, mais acessível. É muito boa para você indicar para os seus adolescentes que talvez nunca leram a Bíblia a primeira vez. É muito difícil para um adolescente que nunca leu a Bíblia, nunca teve contato com a Bíblia, ele começar a ler uma Almeida Revista Corrigida, uma Almeida Revista Atualizada. É difícil, é complicado. Uma Almeida Corrigida e Fiel. Pior ainda, mais difícil ainda. Então talvez uma Bíblia na linguagem de hoje, uma nova versão transformadora, é muito mais interessante. Vai ter uma linguagem mais, ao mesmo tempo mais simples e mais atual. E muitas vezes a gente confunde Bíblias com uma linguagem antiga com Bíblias fiéis. Não é porque uma Bíblia ela tem uma linguagem antiquada que ela tem que ela é mais fiel, muito pelo contrário. Se uma Bíblia não é compreendida da forma correta pelo seu leitor, então ela não é fiel. Se o leitor de uma tradução da Bíblia entendeu errado aquilo que aquela tradução está tentando dizer, então aquela tradução não foi fiel. Ela é fiel até o momento em que o leitor ele tem capacidade e ele consegue entender aquilo que está sendo dito. Mas vamos aqui para o começo o primeiro tópico da lição. A lição ela vai chegar com uma ilustração escrita, no caso não de figura, a respeito da família que chegou o material em casa e nós temos o manual do fabricante. E é o primeiro tópico, eu coloquei um título, não tinha, eu coloquei. Por que precisamos da Bíblia? Por que nós precisamos da Bíblia? Por que a Bíblia é importante ainda hoje?
Existem tantas pessoas tentando dizer que a Bíblia não é importante, ou que talvez algumas partes da Bíblia são importantes. Não, não, não. Aquelas partes sobre Jesus, sobre ame uns aos outros, sobre não faça aos outros aquilo que você não quer para si, que nem está na Bíblia, mas tem gente que diz, sobre dar a outra face, aquilo lá realmente é muito importante. Mas não, quando fala sobre pecado, quando fala sobre inferno, quando fala sobre oferta, quando fala sobre igreja, não, isso não é importante. Não. Por que a Bíblia é importante? Porque nós precisamos da Bíblia. Aí você já pode começar a trabalhar alguns temas, que até você colocou nas perguntas, a gente colocou aqui. Quem escreveu a Bíblia? Por que a Bíblia foi escrita? Qual o motivo? Como é que ela surgiu? Para que ela surgiu? Nós temos a mania de achar que já sabemos tudo. Eu sublinhei essa frase aqui na revista. E é realmente isso. Quantas vezes nós, por negligência, não conhecemos melhor a palavra de Deus? Quantas vezes, por negligência, por teimosia, nós negligenciamos a palavra de Deus? Nós dizemos, não, Deus, eu conheço melhor como viver, eu sei melhor como viver, eu não preciso conhecer essa palavra. Não! Deus nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Deus não conhece nós, a humanidade, eu, você, o seu aluno, a sua aluna, você professor, você professora, muito melhor do que você mesmo, muito melhor do que eu mesmo. Porque Ele nos criou, Ele nos fez. E por isso Ele deixou a Bíblia para tentar nos explicar de onde viemos, como é que Ele criou o mundo, qual é o problema com o mundo. Porque eu não sei você, não sei irmão, irmã, mas existe um problema muito grande com o mundo. Existe um problema enorme, muito grande com o mundo. Se chama pecado. É por isso que esse monte de coisa ruim acontece. É por isso que esse monte de injustiça acontece. É por isso que esse monte de problema no mundo acontece. É por pecado. E a Bíblia nos fala disso. Mas o mundo caiu e está em pecado por culpa nossa. Mas Deus nos abandonou na nossa situação. Ele criou o caminho para nos resgatar e para nos salvar do pecado e de nós mesmos, e da ira dele mesmo contra o pecado, contra a injustiça. E como é que ele fez isso? Colocando toda essa culpa, toda essa ira, todo esse pecado sobre aquele que era inocente, o seu Filho único e amado, Jesus Cristo. Então explica para o seu aluno, por que a Bíblia é importante? Por causa disso, é através da Bíblia, da Palavra de Deus, que nós podemos conhecer tudo isso, a história de Deus, o que Deus quer para o mundo, o que Ele está fazendo com esse mundo, por que o mundo está do jeito que está. Talvez tem tanta gente virando ateu, virando agnóstico, porque existe tanta maldade no mundo. Se Deus existe, por que tem tanta maldade no mundo? Ora, a própria Palavra de Deus nos responde isso. Deus existe, e ela nos fala por que existe tanta maldade no mundo, por causa do pecado. E o segundo tópico, como surgiu o manual do fabricante? Eu coloquei como foco nessa parte ali, quem escreveu a Bíblia. Pergunte para os seus alunos, a Bíblia é um livro humano ou é um livro divino? Foi Deus que escreveu a Bíblia ou foram os homens que escreveram a Bíblia? Olha, se foi Deus que escreveu a Bíblia, então será que ela caiu do céu? Ou será que foi que nem o Alcorão dos islâmicos, que eles dizem que o anjo, eu não lembro agora o nome de qual anjo que eles dizem que foi, trouxe o Alcorão escrito prontinho por Maomé? Nós não cremos nisso. Os Mormons também têm disso, e esse eu sei que é o anjo Moroni, que eles falam que trouxe o livro de Mormon para o irmão Joseph Smith. Nós não cremos nisso. A Bíblia, ela não teve um único autor, ela não foi um livro que caiu do céu. Mas Deus não mandou a Bíblia. Mas isso é um livro humano. Como nós podemos saber que a Bíblia é a palavra de Deus? Como é que a gente pode saber que ao longo de 1.600 anos, irmãos, 1.600 anos, não houve mudança, não há contradição, não há. Você pode ler a Bíblia inteira, de capa a capa, talvez você já tenha feito isso, talvez você está fazendo de novo, e você pode ler a Bíblia inteira, não existe contradição, não existe uma parte não desdiz a outra. Muito pelo contrário, conforme a história progride, a história bíblica progride, nós aprendemos a entender melhor as partes anteriores. Algumas vezes a gente tende a dizer de forma errada que o Antigo Testamento não vale mais para os nossos dias, não. E o que hoje vale é o Novo Testamento, não. Não é que o Antigo Testamento não vale mais para os nossos dias.
Mas é que o Novo Testamento ele explica aquilo que o Antigo Testamento realmente queria dizer. Aquilo que existia no Antigo Testamento nós não devemos realmente fazer hoje. Mas não significa que aquela mensagem, que aqueles textos, que aquilo não fale para os nossos dias. Muito pelo contrário, nós entendemos plenamente o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, quando o Novo Testamento nos explica aquilo que Deus estava tentando falar conosco. O Antigo Testamento ele aponta para Cristo o tempo todo. Aponta para Cristo, para aquilo que Cristo ia fazer, para o seu sacrifício, para a salvação. O tempo todo você vai ver essas referências e que só nós hoje, que temos o Novo Testamento, conseguimos compreender isso. Então, coloque isso. Como é que quem escreveu a Bíblia? Foi homens? Foram os homens? Foi Deus? Foram ambos. A Bíblia teve 40, um pouco mais de 40 autores humanos, depende do estudioso. Alguns livros têm autoria incerta, então normalmente vai ter alguns estudiosos que vão dizer que são mais, outros que são menos. E ela foi também escrita por Deus. E ela foi inspirada por Deus. E assim eu sei que você, professor, já vai ficar muito animado, porque a inspiração é um tópico muito grande que cabe numa aula inteira. E realmente é verdade, irmão, cabe numa aula inteira, tanto que a lição 2 é inteira só sobre a inspiração da Bíblia, para explicar o conceito, a ideia de inspiração. A lição 2, então, não se empolgue tanto nessa parte daí sobre a inspiração da Sagrada Escritura, porque o outro professor da semana que vem vai ter que dar essa aula também. Talvez se você se empolgar demais, você vai deixar ele com pouca coisa para dar de aula. Então, passe para os próximos tópicos. E aí vamos para o terceiro tópico. Como a Bíblia chegou até nós. Talvez o seu aluno não saiba, talvez você não saiba, mas a Bíblia nem foi um livro como nós conhecemos hoje. A Bíblia, ao longo de sua história, ao longo dos seus anos, já teve muitos formatos diferentes. No começo eram tabuinhas de argila, que era uma escrita cuneiforme. O que é uma escrita cuneiforme? Pensa uma tábua de argila mole, você pega um palitinho um palito de dentes e começa a fazer. Naquela argila mole, você vai escrevendo, fazendo os furos na terra conforme a letra que você quer escrever. Isso é escrita cuneiforme. Eles realmente pegavam argila mole, barro mole e o escrevendo eles deixavam aquilo secar. E depois que aquilo secava, aquilo permanecia pelo tempo que durasse aquele pedaço de terra, aquele pedaço de barro. Mas algumas partes da Bíblia surgiram antes mesmo da existência da escrita. Ora, nós temos o relato de Adão e Eva, não é? Até anteriores. Se não existia escrita nessa época, como é que nós podemos conhecer essas histórias hoje? E é justamente isso que a lição vai falar, a respeito da história oral. O povo judeu, o povo antigo em geral, ele tinha o hábito de contar histórias. Isso era algo muito importante, era algo que fazia parte da própria definição da cultura, do senso de pertencimento que eles tinham. Você fazia parte de um povo também conhecendo a história daquele povo, a origem, daquilo que eles acreditavam, naquilo que eles criam. Então por isso que era tão importante no mundo antigo a história oral. Até que, em determinado momento, Deus manda Moisés escrever a história do povo de Israel. Se eu não me engano, está lá em Êxodo, não me recordo agora de cabeça qual versículo e qual capítulo, mas Deus manda, em determinado momento, que Moisés escreva. Você se lembra, professor? Moisés era um homem extremamente erudito, capacitado, estudado, ele tinha mestrado, doutorado para essas coisas da época, ele tinha tudo isso daí ele tinha. E hoje em dia tem tanto crente, tanto cristão fazendo pouco caso dos estudos formais, tanto adolescente fazendo pouco caso da escola, tanto irmão fazendo pouco caso do estudo secular também. E um dos principais autores da Bíblia, ele tinha todo o estudo formal, tudo que a escola e a faculdade da época podia oferecer, ele fez, porque ele era um príncipe egípcio. Ele foi treinado, foi alfabetizado e ensinado. Ele não seria faraó, ele não seria rei, mas ele muito provavelmente teria uma posição no governo, como conselheiro, como governador, como ministro, não sei qual é a linguajar que eles usavam na época, mas ele foi capacitado para estar ajudando e auxiliando no governo. E Deus manda Moisés, que era uma das pessoas mais capacitadas da sua época, estar escrevendo a história do povo judeu. De onde é que Moisés conheceu essa história? Não sei se você se lembra, mas Miriam, quando Moisés estava no rio Nilo, pegou e levou ele para sua mãe.
E ele foi criado pela própria mãe. E a mãe de Moisés conhecia essas histórias e foi contando todas essas histórias para o pequeno Moisés. E depois de um tempo, eu acredito que talvez existiram partes que Moisés conheceu, depois convivendo com o povo e pesquisando e estudando, e talvez até Deus mesmo tenha revelado alguma coisa para ele. Mas enfim, continuando aqui. Quais línguas que a Bíblia foi escrita? Será que a Bíblia foi escrita em português? Será que a Bíblia foi escrita em inglês? Será que a Bíblia foi escrita em alemão, latim? Existe até hoje gente que lê a Bíblia toda em latim. Será que a Bíblia foi escrita em latim? Não. Como fala na lição, a Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito em sua maioria em hebraico, que era a língua dos hebreus, do povo de Israel. Algumas partes foram escritas em aramaico. O aramaico ele é muito parecido com o hebraico, eu não conheço, não sei ler, mas estudando a gente aprende que o aramaico ele é muito parecido com o hebraico, tanto que normalmente quem entendia o hebraico também entendia o aramaico. Existem semelhanças que nem em português e espanhol. Não, as línguas não são iguais, a gramática é diferente, a pronúncia é diferente, mas quem conhecia um tinha certo nível de compreensão do outro, até porque o aramaico é uma língua muito mais nova, é uma língua que ele surgiu da língua hebraica, mas ele teve contato com outros idiomas, com outros povos, com outras populações e outros costumes, e a língua foi se adaptando. Assim como o português da época do João Ferreira de Almeida, o original não é o português que nós temos hoje. Por isso que são feitas revisões das traduções bíblicas a cada 30, 40 anos, porque a língua é uma coisa viva, ela se transforma, ela se adapta ao ambiente em que ela vive. E o Novo Testamento foi escrito em grego, inteiro. Aramaico, alguns trechos de Daniel e de Ezequiel foram escritos em aramaico. São profetas mais recentes na história bíblica, depois do exílio, que já tiveram contato com o exílio babilônico. Esses profetas eles escreveram uns textos em aramaico que era a língua comum na época, e foi, tanto, a língua comum na época de Jesus. O Novo Testamento foi escrito em grego, e aí eu já te faço uma pergunta. Por que o Novo Testamento foi escrito em grego? Por que Deus quis que o Novo Testamento fosse escrito em grego? Qual seria o equivalente do grego hoje para a época qual seria o equivalente do que o Bíblia significou na época da Bíblia? Qual seria a língua equivalente de hoje? É que se hoje Jesus viesse e a Bíblia inteira fosse escrita em inglês. É a língua que todo mundo falava, todo mundo conhecia, mesmo quem não era da Grécia sabia grego, porque os gregos tinham tido impérios enormes e haviam difundido sua cultura, seu modo de pensar, sua filosofia, sua língua, seu pensamento. E por isso que os autores do Novo Testamento escreveram em grego, porque era muito mais fácil de você mandar essas cartas e saber que elas seriam compreendidas. Se o Novo Testamento tivesse sido escrito em hebraico, muito provavelmente ele não teria sido compreendido quando fosse enviado uma carta, enviado algum evangelho, enviado alguma cópia para alguma comunidade. E o acesso, como a Bíblia se popularizou, como ela passou a ser mais distribuída. Será que todo mundo sempre teve acesso à Bíblia em todos os tempos? Na lição você vai estar estudando que nem sempre existiram livros como nós temos hoje. Por um bom tempo, a Bíblia era escrita toda em pergaminhos, 5 rolos, normalmente no Antigo Testamento, um rolo para cada livro do Pentateuco, ou os livros do Novo Testamento também, por exemplo, Lucas e Atos, eles eram um único livro, eles formavam um único rolo, mas pergaminhos que surgiram, que foram muito populares em uma determinada época. Mas como é que a Bíblia se popularizou? Principalmente com o surgimento da imprensa. Quando Gutenberg criou o tipógrafo. O que é um tipógrafo? É uma máquina que é uma espécie de carimbo gigante. Você coloca todas as letras e todos os acentos e todas as vírgulas e tudo que tem que aparecer, e você pega e carimba página por página da Bíblia. Imagine o tempo que demorava, irmão. Hoje em dia a gente tem essas impressoras de jatos de tinta que ficam passando a tinta por cima do papel e já demora às vezes um pouquinho. Imagine você ter uma Bíblia lá com 1000 páginas e você pegar todas as letras, todas as palavras, todos os parágrafos, todas as vírgulas de uma página da Bíblia, colocar certinho, revisar, conferir, carimbar. E daí você faz 50, 100 cópias, 200 cópias. E daí o que você faz? Você tem uma página da Bíblia pronta. Então você faz o quê? Você tira todas aquelas letras, você pega a página
2 da Bíblia. E coloca todas as letras, todos os símbolos, todos, e assim até chegar à última página do texto bíblico. Imagine quanto tempo que demorava. Uma curiosidade para você, nessa época a Bíblia ela era tão valiosa, tão rara de ser encontrada, que quando o rei Tiago, na Inglaterra, ele mandou fazer uma tradução oficial da Inglaterra para o inglês, da Bíblia para o inglês, ele mandava acorrentar as Bíblias no púlpito. E não eram Bíblias pequenas que a gente tem hoje, eram Bíblias enormes, pesavam quilos e mais quilos. E elas eram acorrentadas no púlpito para ninguém roubar elas, porque aquilo era muito caro, era muito precioso, muito difícil de ser feito. Imagine então que antes disso, era tudo copiado à mão. Você tem uma letra bonita? Eu não tenho uma letra bonita. Já pensou você ter que copiar a Bíblia inteira, de início ao fim, uma carta da sua letra, da minha letra? Imagine o tempo que demorava. Deus foi muito bom conosco. Deus foi muito bom conosco. Uma outra pergunta. Como os livros da Bíblia foram escolhidos? Por que existem livros que ficaram de fora? Porque a nossa Bíblia tem 66 livros e a Bíblia Católica tem um pouco mais de livros, outros têm um pouco menos. Por quê? Como é que o povo de Deus, em determinado momento, soube escolher? Eu creio que eles foram inspirados pelo Espírito Santo, mas existe todo um processo que a gente vai estar estudando também ao longo desse trimestre. E por último, tradução. Nem sempre existiram Bíblias na língua do povo. Por muito tempo você teria a Bíblia somente em hebraico, grego, depois de um tempo em latim, a tradução de Jerônimo, e você não teria Bíblia em português, não teria Bíblia em inglês, não teria Bíblia em alemão, e alguns irmãos amados que tentaram traduzir a Bíblia para a língua do seu povo, da sua população, foram inclusive mortos por isso. John Wycliffe foi um exemplo muito legal de alguém que tentou traduzir a Bíblia para o inglês, a tradução dele existe até hoje, e ele foi morto por isso no fim das contas. E aí a gente aprende, você já teve ano passado um trimestre inteiro sobre a história da igreja, onde nós falamos sobre a reforma protestante, a revolução religiosa da reforma protestante. E aí foi onde se surgiu as traduções da Bíblia. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, você vai ter a Reina Valera no espanhol, você vai ter a King James em inglês, você vai ter a João Ferreira de Almeida em português. E assim foi se trabalhando a tradução bíblica. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu vou colocar nos comentários lá do YouTube uma palestra do Dr. Wilson Scholz. Wilson Scholz, ele é tradutor da Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Inclusive, 2 anos atrás, a Sociedade Bíblica do Brasil lançou uma nova revisão da Almeida Revista Atualizada. E você imagine que a Almeida Revista Atualizada, que nós conhecemos, já é um texto que já tem 50 anos, 40 anos, não me lembro exatamente, mas é algo em torno disso. Então eles resolveram fazer uma revisão bem para atualizar a linguagem e tirar trechos que caíram em desuso. E não só isso, eles leram a Bíblia do início ao fim, em voz alta, para ver se não tinha nenhum texto que talvez quando lido em voz alta não tinha um entendimento diferente. Por exemplo, um exemplo muito básico. Você tem a palavra ali, L-A-L-I, se viu o anjo do Senhor. Ali se viu o anjo do Senhor. Se você ler rápido, você vê ali se viu o anjo do Senhor. Talvez você vai ter que confundir com o nome Alice, o nome de mulher, mas não, é ali, se, são 2 palavras. Eles fizeram todo esse trabalho de revisão cuidadosa, criteriosa, com todo temor e tremor diante da palavra de Deus. E ele fez uma palestra aqui na igreja em Blumenau. Na verdade, ele fez várias palestras, se não me engano, são 4. Eu vou colocar só o link no YouTube, se você quiser assistir. Tem 1 hora, onde o título da palestra é exatamente esse: Como a Bíblia chegou até nossos tempos. Onde ele vai falar da história bíblica, vai ter slides, vai ter fotos. É bem interessante se você quiser conhecer. E ele é um tradutor da Bíblia. Ele tem conhecimento de causa, ele sabe a dificuldade de tradução, ele realmente fez, ele botou a mão na massa. Não é alguém que está falando de um serviço de outro. Ele realmente foi uma das pessoas que fez e ajudou a divulgar melhor a Bíblia no nosso país. E no último tópico, dificuldades. Quais as dificuldades que muitas vezes nós temos nos dias de hoje com a palavra de Deus? Será a linguagem difícil?
talvez seu adolescente não quer aprender a palavra de Deus, quer estudar melhor a palavra de Deus, mas tem dificuldade com a tradução que ele tem. Você precisa ter muita sensibilidade para, às vezes, estar identificando isso. Talvez você está insistindo para os seus alunos e falando, você precisa ler a Bíblia, e talvez você veja até um aluno frustrado que ele tenta, não consegue terminar, ele desiste. Tente identificar. Pergunte para os alunos quais as dificuldades que você tem em estudar melhor a Bíblia. Será que a tradução que ele está usando que é muito antiquada? Será que ele está começando pelo lugar errado? Será que o seu adolescente está tentando começar a ler a Bíblia pelo livro de Números, pelo livro de Levíticos? Você também precisa indicar e orientar os seus alunos. Não comece lá por Gênesis, comece no livro de Mateus, de João, vai ser muito mais... Comece pela história de Jesus. Não vou dizer que é a parte mais importante da Bíblia, mas é o centro da história bíblica. Você só vai entender o Antigo Testamento a hora que você entender quem foi Jesus e por que ele é importante. Outra dificuldade, foi escrito em outra época. Talvez algumas expressões, talvez algumas coisas, você vê no Antigo Testamento e tem um monte de sacrifício, de boi, de sangue de cordeiro, e o profeta falava isso, e o profeta falava aquilo, e às vezes é difícil pra gente entender. Nós temos que ter em mente que a Bíblia foi escrita numa outra cultura, num outro tempo, para um outro povo. Mas como diz a própria lição, se você não matou as aulas de história, vai entender tudo. Eu não vou dizer tudo, mas boa parte da dificuldade que muitas vezes nossos alunos têm vai ser diminuída. E principalmente com uma tradução mais tranquila para eles lerem. E 3, fatos maravilhosos. Existem pessoas hoje que não acreditam na Bíblia porque têm dificuldades em acreditar em milagres, que Jesus ressuscitou, que o mar vermelho se abriu. Isso é uma questão de fé também, mas existem evidências para todas essas coisas. A ressurreição de Cristo, na aula 4, você vai estar aprofundando melhor com seus alunos. E aqui nós chegamos à conclusão. Foi uma introdução bem panorâmica, você e talvez mais professores vão passar o trimestre inteiro estudando com seus adolescentes só sobre esses temas. Meu desejo é que Deus abençoe você e sua classe, que Deus abençoe você e seus alunos. Você, professor, tem sido bênção. Que esse seja uma aula para você começar a aprofundar esses temas com seus alunos e talvez até instigar eles a fazerem perguntas, a terem dúvidas, porque em algum momento elas vão surgir. Que seja num ambiente de você, professor, talvez alguém que você vai convidar para essa aula possa estar lá para auxiliar, a responder, a orientar, e não seja frente talvez a algum professor da escola que talvez vai ridicularizar a fé cristã, que talvez vai ridicularizar a palavra de Deus, e eles vão se sentir intimidados com isso, vão se sentir intimidados frente a essas situações. Um aviso, se você quiser, essa é a segunda vez que a gente está gravando esse trimestre. Se você tiver interesse, também pode ter acesso à gravação que a professora Silvana fez ali em 2017 dessa lição. Uma aula muito legal, a professora Silvana é muito boa em indicar dinâmicas, em indicar atividades para você fazer com seus alunos. Eu sei que às vezes eu sou um pouco mais teórico, um pouco mais abstrato, eu tenho um pouco mais de dificuldade realmente em passar dinâmicas, eu tenho mais facilidades com o conteúdo em si, mas a professora Silvana tem uma aula que complementa muito essa minha aula, tanto que às vezes eu procurei focar mais em dúvidas de conteúdo que possam surgir, e debates e perguntas, e direcionar um pouco mais o conteúdo, porque eu sei que se você procura o nome da lição, bota a The Blue, a origem da Bíblia, lição 1, adolescentes, você já vai aparecer lá no YouTube a aula da professora Silvana, que ficou muito legal, muito show. Que Deus abençoe você e sua classe, e até uma próxima aula.